galera, saudações vascaína, Washington Cunha aqui no canal falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre os gigantes da Colina aqui no canal falando de Vasco, beleza? Galera, batendo papo aqui, mas antes, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui no YouTube, beleza, galera? Aí, ó, finalzinho do jogo, tá? Flamengo e Fluminense aí, 0 a 0 até o momento. A galera já soltando os fogos, parabenizar a equipe do Flamengo. 32 vezes campeões do campeonato carioca, beleza, galera? Aí, mais uma vez aí o rival aí sendo campeão e Vasco só olhando e observando aí as coisas acontecerem com todos os times do Rio, menos o Vasco, né? E já entrando nessa liturgia, tá? Desse pensamento, tá? Trazer aqui algumas estatísticas sobre o jogo treino que o Vasco teve contra o poderoso Maricá, reformulando mais uma vez, tá? Esse jogo treino do Vasco, tá? E é muito complicado porque a gente vê aí grandes clubes, grandes times aí com elenco totalmente diferente do Vasco, a gente reconhece isso aí, indo para uma final disputando, tá? Não vou ficar falando de arbitragem, não vou ficar falando aqui de VAR, mas falar de que Vasco não consegue alcançar outras prateleiras, entendeu? Não consegue. E fica agora sendo taxativamente um dos times que devia estar lá em cima e não está por falta de competência, tá? Longo dos anos, gestões, presidente, né? Tudo de errado no Vasco da Gama. Eu trouxe aqui numa outra vez uma linha de pensamento. Vasco, para poder voltar a ser Vasco, ele precisa ser reformulado de dentro para fora. Eu já tenho a minha opinião. Pedrinho é o melhor presidente? Não. Mas acredito muito no fator de ele ser vascaíno e até o momento que ele está nos entregando, seja você vascaíno, tá, ou outro torcedor de outro clube, não concordo com as decisões do Pedrinho, mas infelizmente são as mais sensatas. Se você observar aí o corpo do Vasco, tudo em dia, tudo pago, tá entendendo? Esse Marcelo Santana aí, ele trouxe, tá, uma entrevista aí falando aí, quando ele teve, né, na CBF, né, naquele curso arbitral da CBF, ele foi questionado algumas perguntas lá, vou estar trazendo isso mais à frente, e ele fala que até o momento todos, calção, direito de imagem, salário de jogadores, funcionários, todos os CLTs, tudo pago. Tá tudo ok e vai continuar ok. Porque o Vasco, mesmo nessa situação toda caótica com a 777 Partners, tá entendendo? Consegue se manter. Então eu acredito muito que dentro desse 1 ano e meio, antes dessas novas eleições, Pedrinho ele consiga, tá? Outros feitos, como no CT o Alci Barbosa está fazendo reforma, está reformulando toda a parte da hidromassagem dos jogadores, ampliando o estacionamento, melhorando as condições, dando, tá, uma qualidade mais moderna, tá, a equipamentos, musculação e tudo mais, para todos os profissionais que consiste aí no corpo do Vasco da Gama, tá? Está aí, ó, para estar saindo no meado do ano também, a construção aí de São Januário já foi definido. Eduardo Paes aí que, né, é um grande vascaíno, tá? E tá ajudando o Vasco aí nesse conceito, né, cada dia mais para trazer melhorias. E são coisas que já deviam ter sido feitas há muitos anos atrás. E o cara chegou sem experiência nenhuma como presidente, tá? O cara que vai errar, o cara que vai acertar e tá fazendo. Então eu acredito, eu trago toda a crítica aqui, tá? Eu sou vascaíno, sou torcedor, mas também eu tenho que dar abraço a torcer porque o cara tá fazendo diferença. Se ele vai continuar na presidência, se eu acho que tem um outro candidato que seja melhor do que ele, cara, eu prefiro não opinar. Não gosto muito desse conceito de gestão, politicagem. Eu gosto e prefiro falar de futebol, gosto e prefiro falar de atletas, né? Gosto de falar sobre o momento do Vasco. Mas se for para o benefício e melhoria do Vasco, que Pedrinho dê continuidade. O Vasco vai ser vendido, uma especulação. Para o Marinax vai ser o cara que vai fazer o Vasco diferente. Então que venda.
entendeu? Porque se for no momento melhor para o Vasco, que seja vendido, tá? Agora, o que não pode é retroceder para o nome dos antigos lobistas, tá? Que foi o Jorge Salgado, o cara que só entrou para poder receber o dinheiro dele, ainda tem dívida ainda para ser recebido aqui do Vasco, e sem contar com toda a manipulação que foi feita para o Vasco estar sendo mais uma vez rebaixado, se tornar mais uma vez dentro da segunda divisão, para eles manipular essa venda do Vasco. Eu prefiro que seja o Pedrinho, tá? Devagarinho tá indo? Está. Se você lembrar bem, anos atrás, a gente treinava, tá? No centro de treinamento, que era alugado, meu irmão, entendeu? Então as coisas foi acontecendo e foi melhorando e está melhorando. Eu sinto positividade? Sinto, mas acho que o Vasco se encontra na prateleira com o Flamengo, campeão hoje, Fluminense, que melhorou de novo, Fluminense estava em baixa, melhorou de novo, tá entendendo? Daqui a pouco o Botafogo vai melhorar, tá entendendo? E o Vasco continua na mesma. É complicado, meu irmão, é muito complicado. Queria eu estar aqui agora vibrando, trazendo esse vídeo para você, que o Vasco está sendo campeão do Campeonato Carioca. É tudo que a gente queria? Não é tudo que a gente queria. A gente queria a classificação. Mas venhamos e convenhamos. Por que não ganhar um título, cara? E o Vasco não consegue dar isso para os seus torcedores há mais de 20 anos. Entendeu? E aqui eu vou trazer um parâmetro dentro do que eu quero falar, que eu montei aqui, para você entender o que eu estou falando. Tanto de gestão, tanto de presidente, ao longo dos anos. Eu acho que hoje é o momento melhor do Vasco dentre todos esses anos. E agora, ó, vamos falar aqui, mudando a chave, mudando aí, né, o nicho, tá? Felipe Coutinho tá fazendo uma transição para poder voltar o time, tá? Provavelmente vai estar jogando esse jogo aí, vai estar pronto, vai estar preparado contra o Santos. Já até falei, vamos ver dois monstros aí da Europa batendo de frente, que é o Neymar e o Felipe Coutinho. Adson, Estrela e Tietê. Os caras já estão treinando com bola, fizeram atividade, jogaram nesse jogo treino enquanto o poderoso Maricá, tá? Porém, só o Tietê que não jogou, tá? O David, a gente só vai ter o David, tá melhorando, tem resultados muito positivos pós a sua cirurgia, tá? Pós-cirurgia, muito positivo, tá tendo aí melhorias positivas, graduativas cada vez mais, e daqui a pouco o cara tá voltando a treinar aí no meio de campo sozinho, e depois vai ser incorporado com o time, só no meado do ano. Aí é isso que eu falo, a gente pega jogadores tipo Felipe Coutinho, que são jogadores que é meia boca. Não, o cara tem 32 anos de idade, cara, ainda é jovem ainda, mas vive lesionado. Então a gente só tem um jogador de tempo em tempo. Não tem como, cara, sustentar isso. Não tem como, entendeu? O Pumita agora é um cara que virou reserva, tá? Entrando no outro contexto aqui. O Pumita que entrou como reserva. Eu gosto muito do Pumita, irmão. Gosto muito mesmo. Defensivamente ele é um tralha, tá entendendo? Mais ofensivo, cara, ele é um monstro, ele é bom, mas tá em baixa. 2023, 2024 ele jogou pra caramba, meu irmão, jogou pra caramba, tá entendendo? E ele é o reserva do PH, tá? O PH tá em alta, entendeu? Tá decolando. Santos tem aí uma sondagem aí pelo Pumita, mas o Pumita vai ser rescindido o contrato aí em dezembro, tá? Desse ano, 2025. Tem que aí fazer uma renovação. O Vasco tem o interesse de renovação pelo Pumita, ele quer estar no Vasco e não quer sair do Vasco, então ele recusou e disse não para o Santos, tá? É um jogador que poderia ser melhor para o Vasco? Poderia, mas o Vasco não tem como contratar um lateral direito melhor do que o Paulo Henrique, que a gente só pode contar com o Paulo Henrique, entendeu? E temos no banco como sombra do Paulo Henrique o Pumita. Entendeu? Como é que a gente vai chegar numa final do Campeonato Carioca com dois atletas desse nível? Que poderia ser maior. Cara, o Wesley aí do Flamengo, você vê um moleque que começou no meio de um monte de pitbull, tá entendendo? Lá com o seu futebol lá pequeno, entendeu? Torcendo do Flamengo caindo, dando de pau em cima do moleque. Eu lembro, cara, torcer muito para que ele venha subir. Hoje o moleque é um monstro, tá aí, ó. O moleque é um monstro no Flamengo.
Tá entendendo? E Vasco não consegue contratações de prateleiras maiores. Entendeu? Eu tô falando assim até com uma certa indignação, porque é isso que nos tem. Ó, aí pulando, o jogo treino do Vasco, olha isso, escuta. O jogo treino do Vasco que foi no sábado contra o poderoso Maricá, que de fato é o poderoso Maricá mesmo, jogou contra o Vasco da Gama. No jogo, tá? No jogo treino. E no primeiro tempo se expande, fica spames, tá? Por espanto, o time no primeiro tempo, 30 minutos e mais 30 minutos, 60, tá? No primeiro tempo, com o time titular, o Maricá venceu o Vasco de 2-1. Tendo Léo Jardim, PH, aí mudou. João Vitor tirou o Freitas e entrou com o Lemos, tá? Lucas Piton, tá? Entrou Hugo Moura, Jair, desculpa. No lugar do Coutinho entrou Benjamin Garré, Nuno, Ryan e Paê. Esse time titular, que não conseguiu para uma final do Campeonato Carioca, perdeu no jogo treino, dentro do seu próprio campo de treinamento, numa Barbosa, para o Maricá de 2-1. Aí com as mexidas, foram 4 tempos, tá, de 30 minutos. E Carille começou a mudar, tá, os seus esquemas. Ele jogou nessa primeira formação um 4-2-3-1, tá? Um 4-3-2-1, e ele foi mudando as peças. Os outros períodos, 2 tempos de 30 minutos, ele mudou todo o elenco, tá? Sacou Jair, botou Paulinho, tá? Ele colocou outros jogadores, o Souza também entrou, o Esforza também, que tá lutando e brigando por posição ali, que eu acho difícil, tá? Também entrou, e aí Vasco conseguiu reverter, dando 3-0. Ou seja, os jogadores que são reservas venceu o Maricá e o titular perdeu. Meu irmão, como é que um time desse vai para uma final com o jogo que eu acabei de ver agora? Vasco e Fluminense, ó. Flamengo de um lado, Fluminense do outro, Flamengo de um lado, Fluminense de outro. Como é que o Vasco, o time que tem, vai para uma final? É melhor que não vá. E a gente tem que se contentar com esse momento, entende? Um jogo treino contra o Maricá. Perdeu o primeiro tempo por 2-1 e o segundo tempo com reservas. E pasme, mais uma vez, que é o Souza que fez o gol, o Esforza que fez o gol, e o Paulinho, que não é nenhuma... não, Paulinho é jogador pra caramba, eu sou fã de graça desse cara, fã. Paulinho, Tietê, meu irmão, e Hugo Moura são os cara pra mim. Fez o gol, beleza. Aí é complicado, né, meu? Aí é complicado, tá? No total, o Vasco aí venceu com todos os gols, 4-2, o Maricá. É experimento? É. Mesmo que fosse experimento, com a qualidade do time que Carille tem e os jogadores que o Maricá tem, era para ter sido os 7, 8-0. Ó, é complicado, irmão, é complicado, entendeu? É complicado. E observando na linha de zaga, o Maurício Lemos entrou no lugar do Lucas Freitas, que para mim, eu já trouxe essa matéria aqui, tá? Que João Vitor e o Maurício Lemos, para mim, é a dupla de zaga, tá? Para mim é a dupla de zaga, e o Freitas é um baita de um reserva, tá? Teve seus erros, sim, falhou contra a equipe do Flamengo, mas não é por menos, tá? E tá aí, tá? Jair entrou no lugar do Paulinho. Eu gosto do Jair, mas eu prefiro 1000 vezes o Paulinho do que o Jair, tá? E dentre os dois, eu prefiro ainda mais o Tietê, tá? O Paulinho e o Tietê, para mim, seriam esse meio de campo, tá? Não sacaria o Hugo Moura, porque ele é um pitbull ali, meu irmão. Então, não tem jeito. E o interessante é que o Benjamin Garré jogou na mesma posição do Coutinho, como é uma posição de origem dele, tá? Então, o Benjamin Garré entrou ali no meio, tá? Fazendo essa distribuição, tá? Então, Benjamin Garré também é uma outra mudança também no Vasco. O Lloyd, tá? Que ele começou a jogar aqui no Vasco pelo lado esquerdo, tá? O Carille começou a testar ele pelo lado direito, tá bom? Então,
Essas aí são... E lembrando que o Nuno, nesse time, ele é titular. Já chegou chegando. O cara aí, em 2 jogos aí deu uma assistência e fez um gol, inclusive contra a equipe do Flamengo. O cara tá com moral, o cara joga, é técnico, o cara é observador. Jogador bom, observa ele sem a bola no pé. Observou? Viu como é que se destaca? O cara observa, o cara volta, o cara recupera, o cara faz uma transição de bola, entendeu? Ele dá como se fala? A gente fala aqui, a gente grita ladrão, ladrão, ladrão. Ele dá uns pega aí, entendeu? Porque ele está sem a bola e eu estou observando o movimento dos jogadores. Então, o Nuno Moreira é um cara que eu acredito muito. Eu acredito no Lloyd, cara. Porra, a galera tá falando mal pra caramba dele, mas eu acredito no Lloyd. Ainda mais agora, depois que o cara aí contratou aí, tá um professor de educação física aí, tá ajudando ele aí, nos períodos que ele não treina no Vasco. Vamos ver, eu acho que vai dar bom, eu acho que a gente vai ser surpreendido pelo Lloyd. Escreva o que eu tô falando aqui e que seja positivo, beleza? Ó, Vasco tá atrás ainda, tá correndo atrás de zagueiro. Vasco não conta com o Mano Capasso, a gente sabe muito bem disso. Lateral esquerda, porque o Piton tá muito falho e não dá pra... Ó, o Piton do lado esquerdo tá ruim demais, meu irmão. Tá ruim demais. E para completar ainda, o Vitor Luiz é pior ainda. Em 2024 ele jogou pra caramba, agora em 2025, meu irmão, o cara apagou. Então vai estar atrás do lateral esquerdo também, até porque possa ser que o Piton saia na janela do meado do ano e um atacante que seja sombra pro Verratti. E vou falar aqui de novo, Vasco fez 3 contratações que dá para tampar os buracos. Nuno Moreira, Benjamin Garré e o Lloyd, tá? Lloyd Augusto. Cara, o Ryan é a sombra do Verratti. Tem jogo que é a cara do Ryan e tem jogo que é a cara do Verratti. Ponto. Eu não sei se o Maurício, eu não sei se o Fábio Carelli tá vendo isso. Não é possível que não esteja vendo que o Ryan já é o cara que ele tá procurando. Porque caso contrário, ele não podia ter dito não pro Max do Sampaio Correia. Tá entendendo? Que bem ou mal aí, ó, puf, tá? Entraria no lugar, pô, por empréstimo 500 mil, baratinho, pô, jogador por empréstimo, 3 milhões aí, contratando o cara aí, por 50% dos direitos aí do jogador, mas enfim, tá? Vamos dar continuidade aí, esperando aí o que o Vasco vai fazer de melhor pro Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e amanhã tem sorteio, tá? Da Sul-Americana, e a gente vai conhecer qual vai ser os nossos adversários, tá? Vasco está no pote 2, tá? Da Sul-Americana, e às 8 horas da noite a gente vai ter aí esse sorteio, beleza? Então amanhã a gente vai ter notícia certamente desse sorteio da Sul-Americana, que Vasco também tem mais uma competição aí agora internacional, que ó, tem 5 anos que o Vasco não participa aí de campeonatos internacionais, e fazer valer a pena com esse time aí, meu irmão, e esperar aí agora essa janela do meio do ano para poder fazer contratações, para ver se a gente pelo menos no ano seguinte a gente consiga chegar na final aí do Campeonato Carioca, que é o mínimo, né? É o mínimo que pode ser feito, tá? Não tirando o mérito aí do Flamengo, que tem um baita de um time, o Fluminense aí, que os caras tá acertando aí, ó, como é que o Fluminense tá... John Arias cada vez mais... Foi um achado o John Arias, tá? Foi achado, o cara eles foram lá, cataram o John Arias, trouxe o John Arias aí, ó, que tá jogando, meu irmão. Foi o mesmo caso aí do Germancano. O Germancano Vasco foi lá, achou, trouxe, arrebentou a boca do balão e aí tá lá, entendeu? É muito complicado. Pro Vasco as coisas não acontecem, meu irmão, tá? Então é isso, galera. Ó, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente trazer aqui no canal. Eu volto amanhã com mais informações na parte da manhã, trazendo 2 vídeos aí amanhã. Beleza? Fui, galera. Bom domingo para vocês.